Essa palavra pode e vai te libertar. Como me libertar? Ela é muito forte e, ao mesmo tempo, ela me confrontou como pastor. Se você é pastor, você é uma pessoa que tem um pastor, você que está em busca de um conhecimento que você não teve ainda, essa palavra ela é muito forte. E prepare-se. Se você não estiver preparado, não assista, porque eu digo que você tem que ter estrutura para assistir, para ouvir e assistir o que vai ser dito hoje. Qual é o tema tão misterioso e tão pesado, Gladys? Tá aqui, ó. Por que Balaão foi considerado um falso profeta se todas as suas profecias se cumpriram? Essa é a primeira capa. Aí temos a segunda capa. Olha aqui a segunda capa que eu fiz aqui para vocês. Gente, por que Balaão é chamado de falso profeta se não errou nenhuma profecia? Ah! Terceira, Balaão, o falso profeta que não errou nenhuma profecia. Gente, como é isso? Como que ele é considerado falso profeta? Falso profeta, gente, tá preparado? Não é alguém que evoca espíritos ou demônios. Lamento dizer. Porque o falso espírito, o falso demônio, olha que subiu sobre a... Não, ele não é um falso profeta. O falso profeta não é um mágico ou um praticante de feitiçaria. A Bíblia fala, cuidado com os falsos profetas. A pessoa está fazendo mágica. Opa, esse não é o falso profeta. Tem que tomar cuidado com ele. O falso profeta não se trata simplesmente de alguém que erra a profecia. Porque o cara é um falso profeta porque errou a profecia. De repente ele é um homem de Deus. É isso que Deus me revelou uma coisa. Aí, e não acontece. Exemplo, aqui, ó. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia. E um falso profeta pode acertar todas elas. Exemplo, Jonas. Jonas foi para Nínive e falou, ó, vai todo mundo aqui. E a profecia vai todo mundo morrer. A pergunta é, se não aceitar Deus. Tanto que ele não queria ir para lá. A pergunta é, quando ele fez com que as pessoas se arrependessem, Nínive não foi destruída. Então ele foi pseudo falso profeta. Por quê? A pergunta é, e se não tiver? A gente sempre espera o pior. Sempre. Poxa, porque podia ter destruído essa terra, podia ter destruído tudo, e não destruiu. A palavra dele não se cumpriu. É porque as pessoas ouviram a palavra dele. Então, a gente não vai descobrir nunca se Jonas tinha razão ou não. Um verdadeiro profeta pode não ter uma visão de momento. Exemplo, a mulher que foi falar da morte do filho dela, chegou para Eliseu e falou, lembra aquele filho que você profetizou que ia nascer e agora morreu, sentiu dor de cabeça e morreu. E aí, o que Eliseu fez? O que aconteceu? Ele não sabia. Ele é falso profeta por conta disso? Não é um só caso, são vários casos do profeta perguntar aí pergunta. Tem um episódio dos Trapalhões há muito tempo atrás que ele bate na porta e tá lá escrito assim, vejo tudo, vejo o futuro e vejo o passado. Aí leio mãos e sou a melhor cartomante. E leio bola de cristal. Aí o Didi bate na porta e a mulher fala, quem é? Ele foi e saiu. Falei, como que essa mulher fala que vê tudo e não sabia quem tá lá do lado de fora? Literalmente é isso. Aqui, ó. Qual o maior exemplo de falso profeta na Bíblia? O maior exemplo de todos é justamente Balaão, que é considerado falso profeta, que de falso profeta ele não tem nada. Porque se ele é um falso profeta, tudo que ele proferiu, realizou. Aí vem a pergunta, e qual foi a profecia que ele errou? Nenhuma. Você conhece alguém que, olha, eu vejo uma pessoa que profetiza tudo. Na minha Bíblia mostra também que tem alguém que profetizava tudo e não errava. Não errava. Balaão conhecia a Deus. Tem aqui eu fiz um compilado e uma reunião de uma coisa bem falando na cronologia de Balaão.
Aí eu falei sobre o que é o mistério da palavra da jumenta, sobre o que falou sobre Balaão. Aí fala aqui o mistério de onde vinha o poder de Balaão. Se você quer saber de onde vinha, tem aqui. Pesquisa, que é muito interessante. É um vídeo muito completo. E também tem aqui a cronologia de Balaão, que fala que, gente, Deus falou com ele 7 vezes num espaço muito curto de tempo. E o anjo ainda veio nele ainda e fez com que ele profetizasse. Então, era uma pessoa que tinha o conhecimento pleno. E lá no segredo eu falo de onde que vinha o poder dele. Balaão conhecia Deus. Deus falava com ele. Ele tem lá um segredo lá que você assiste lá, que você vai ficar... Deus colocava palavras na boca de Balaão. Agora, imagina um homem desse chamado de falso profeta. O maior número de profecias em menor tempo foi dele. Tinha visão espiritual, enxergava o invisível, mesmo não tendo um olho. Ah, te deu spoiler. Ele não tinha um olho, tá lá, depois você vai pesquisar. Lá eu falo por quê. O que esse olho fazia? Recebeu uma unção semelhante à de Eva. Ela conseguiu falar até com o animal. Enquanto Eva falou com a serpente, ele falou com a jumenta. A serpente era macho e a jumenta era fêmea. Olha que interessante. Sempre tem um sexo oposto para tentar te confundir. Profetizou sobre o Messias, foi o primeiro. Vejo de longe, mas não de perto, a estrela de Jacó. Uau, ele viu. Gente, imagina. Vejo de longe, mas não de perto. Então ele conseguiu vislumbrar através do mistério de onde que tinha o segredo dele. Tanto judeus quanto pastores usam as palavras de Balaão em suas orações até o dia de hoje. Teve um exemplo aqui, ó. E qual é a profecia mais famosa de Balaão que permanece até hoje para os judeus? Faz parte da oração judaica. Tá aqui, ó. Que Números 24:5 fala: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou como cedro junto às águas. E qual é a profecia mais famosa de Balaão que todos os homens de Deus usam até hoje? Pastores, padres. Olha aqui, ó. Deus está lá. E você não sabia que era de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Aqui mostra. Essa frase é de Balaão. Quantas pessoas que você conhece que são pessoas de Deus, porém têm uma atitude de Balaão? Muito cuidado. Então hoje, porque olha, pastor, eu vou ali numa igreja que a pessoa profetiza muito. Olha, Deus fala diretamente com ele. Falava com Balaão. Eu não estou querendo diminuir, porque existem pessoas. Gente, eu conheço muitas pessoas que têm uma integridade e Deus usa essas pessoas. Elas não têm o espírito de Balaão. Então, por que Balaão é considerado um falso profeta? Tadá! Agora você vai saber. E aí vai te confrontar e vai te converter agora. Você vai ser nova. Uma vez eu participei de um programa e a pessoa falou: "Só como foi sua conversão?" Eu falei: "Ô, amado, todo dia eu me converto." Todo dia eu me converto. Todo dia eu aprendo algo com Deus. Todo dia tem algo que mexe comigo. Então, por que Balaão é considerado um falso profeta? Sabe o que acontece? A resposta estava, sabe aonde? Seu coração. Balaão tinha o dom, mas sua motivação era errada. Ele priorizava o ganho material e a fama em vez de obedecer a Deus. Ele sabia a verdade, mas escolheu servir os seus próprios interesses e viver na mentira. Isso, o que ele nos ensina? Que não basta ter dons. Ou acertar a profecia, nascer um dente na ponta do dedo, fazer coisas miraculosas. Se a pessoa não é obediente e o seu coração não está em Deus. Forte. Balaão é o exemplo perfeito de alguém que tinha tudo para ser um verdadeiro profeta, mas se tornou um falso profeta por causa das suas escolhas. E a Bíblia chama ele de falso profeta. Ele
profetizou a verdade, mas viveu na mentira. Balaão conhecia a voz de Deus, mas preferiu ouvir o som das moedas. Gente, essa frase é forte, vai. Gente, eu anotei isso aqui, Deus me deu essa palavra, vou anotar. Porque ele ouvia a voz de Deus, mas ele só queria saber do som das moedas. Balaão profetizou sobre o Messias com a boca, mas seu coração não o seguiu. Ele tinha olhos abertos para o espiritual, mas o coração fechado para a obediência de Deus. Ele não obedeceu a Deus. Só queria fazer, ainda tinha o jeitinho, ainda insistia com Deus. Cuidado, toda vez que você insiste com Deus. Quando Deus te fala um não, é porque tem alguma coisa lá na frente. Cuidado. Quando você fazer uma divisão, qualquer coisa, Jó pagou um preço muito alto. Ele foi para o lado melhor, onde era verdinho. Abraão foi para o deserto. O que aconteceu no final da história dele? Nem sempre os melhores passos vão te levar para os melhores lugares. Cuidado com isso. Ele acertou todas as profecias, mas falhou no que mais importava, nos princípios e no caráter. Balaão viu a estrela de Jacó, mas não caminhou em direção a essa luz. Conhece pessoas assim? Falso profeta é quem usa o dom de Deus em benefício próprio. Ah, porque eu quero ser reconhecido, as pessoas me aplaudiram, o que acharam de mim? Eu já cometi esse erro. Toda pessoa que comete esse erro, o que quer saber? Quer uma dica? Não existe crítica construtiva. A melhor crítica é a autocrítica. Eu gravo e vou me ouvir. Tem vezes que eu não concordo comigo. Eu falo, eu vou deletar isso aqui. E já aconteceu de ir lá e cortar. Não concordei com o que eu falei. Falsos profetas, o que eles buscam? Dinheiro, prazeres, poder, controle sobre as pessoas. Cobram pelo que fizeram. Gente, como assim? Ah, porque eu te ajudei, agora você tem. Agora que eu te ajudei, na hora que você precisava, você está saindo da minha igreja. Isso é Balaão. De repente a pessoa está indo para um lugar melhor. Ah, pastor, eu estou querendo me mudar para uma cidade porque eu quero novos ares. Não, você tem que ficar comigo. Isso é egoísmo, para de ser Balaão. Pastor, se você está me ouvindo agora, ouça isso. Não sei. Ah, mas eu conheço minha ovelha. Será que você conhece mais do que Deus? Nem o pai pródigo proibiu seu filho de sair. Não seja como Balaque. Balaque falou assim, se não amaldiçoa, não abençoa. Se não vai amaldiçoar, não abençoa. Se não vai abençoar, também não amaldiçoa. Então essa é a mesma linha, é uma troca. Tem gente que fala assim, eu não vou abençoar, mas também não amaldiçoa. Eu já vi pessoas de Deus falando, quando se você sair da igreja, sua vida vai descaminhar, vai voltar para os caminhos antigos, não sei o quê. Já vi profeta Balaão falando isso. Egoísta. Não tem outra palavra. Ah, não concordo com você, então vai ler a Bíblia aqui de novo. Lê isso aqui e lê no original. Lê no original e aí você vai ver que o anjo que desceu ali é Satã. Então lê no original. Então você quer. Aí a gente lê no original. E aí você vai ver que eu estou te falando algo, porque é muito importante. É Deus querendo falar com você hoje. Para você não cometer o erro de ser um anticristo, botar-se na posição de Deus, que você sabe tudo e que não. Não. Abençoa. Porque o poder da sua bênção já aconteceu. Discípulos meus que casarem. E eu falei, não, pastor, eu tô querendo mudar. Eu falei, cara, vai que Deus vai te abençoar. Eu vou sentir só falta. Quando ele voltou a abençoar 10 mil. Ele falou, pastor, quero te honrar. Eu falei, não precisa de honrar, não. Você já honra Deus. Você falou de Deus lá? Já é a honra de Deus. Já fui, as pessoas já. Gente, não cobre. Não cobre para não se tornar uma cobra. Porque a cobra tem uma língua com divisão. Não seja uma serpente que envenena a vida da outra pessoa. Você está nesse lugar aqui para abençoar. Se não vai ficar com você, abençoa. Eu abençoo. Mas tem igrejas que falam assim, não vou te dar uma carta de transferência porque eu te conheço, você pode prejudicar meu nome. O nome não é teu, a igreja não é tua, é de Deus. De repente não deu certo com você porque você tem esse pensamento egoísta de Balaão. E com o outro vai dar certo. Já vieram discípulos para mim que o outro pastor falou, cuidado com ele, não sei o quê. Balaão!
Cuidado com o fulano, porque ele é traiçoeiro. Chegou, foi o melhor discípulo de todos. Porque eu não julguei ele pela fala do Balaão, do outro profeta, pseudo-profeta. Por quê? Porque ele queria manipular, e eu nunca manipulei ninguém. Eu não estou na posição de Deus. A questão do meu pastorado é diferente. Eu quero que a pessoa viva a graça e a bênção de Deus, plena, sem cobrança. Ah, porque você tem que fazer isso, não sei o quê. Gente, não viva assim. Por muito tempo eu fiquei preso para falar essas coisas. Ah, você já viveu isso? Não, porque eu sempre tive uma postura. Porque eu li muita Bíblia. E a pessoa vinha com uma forma e falei, opa, não está escrito isso. Ai, quem te disse? A Bíblia. Então, eu não tive esse problema. Eu tive líderes maravilhosos, fantásticos. Você tá entendendo? Aí tem aqui, não abençoa quando podem perder algo. Eles não abençoam. Ah, se vai sair da minha igreja, eu não vou abençoar. Abençoe. Eu já abençoei pessoas. Só que aí uma vez eu já contei essa história. Uma discípula foi e falou: pastor, eu vou casar, e aí vou morar lá perto. E ele queria vir para cá, mas é mais perto lá. Eu falei, não, vai, eu te abençoo. Você vai, mas com uma condição. Ela qual? Você vai ter que ir 10 cultos lá para não perder nenhum. E quando der o 10º, eu abençoo. Por quê? Porque eu direcionei ela para um caminho. E o pastor de lá me ligou depois falando, pastor, você me deu uma lição. Um discípulo meu tinha saído, eu pedi uma direção de Deus. Eu não queria abençoar porque eu estava com medo de perder ele para o mundo, não sei o quê. Muitas vezes não é por ingenuidade, porque a gente acha que a pessoa vai para o mundo. Eu entendo isso. Porque a gente quer cuidar das ovelhas. De repente, essa ovelha vai ser melhor, bem tratada no outro pasto. Porque o outro pastor tem uma voz que ela ouve melhor do que a sua. Vou morrer por causa disso? Não vou. Outra fala também de Balaão. O discípulo é meu. Meu Deus do céu. Isso pra mim é o maior anticristo que, gente. Primeiro, não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. E se leu, esqueceu. Ou foi numa ingenuidade e arrogância. Esquece esse sentimento. É arrogante esse sentimento. E ele faz você perder aquilo que Deus te deu para construir. Por quê? Porque não tem exemplo na Bíblia, não tem? O servo, vai lá, em servo de Abraão, vai lá, busca a esposa ideal. Aí ele falou assim, tem que ser uma mulher trabalhadora e vai fazer o impossível aqui. Aí foi lá, ele chegou, veio Rebeca, e pegou e deu água para os camelos. Trabalhadora, chegou, levou e que aceite meu presente. Gente, ele dificultou a todo momento. E tem que ser de Deus, da casa de Deus. Se não for, não serve. E aí era a mulher perfeita para ele. Ele falou: não. Essa noiva é do meu Senhor. Então, o seu discípulo, essa noiva, não é sua, não é seu, é do Senhor. É do Senhor, não é seu. Essa noiva não é sua, é do Senhor. Então, aquelas pessoas que você cuida, eu tenho discípulos que tem outras congregações, até hoje somos amigos, eu abençoei a vida deles. Eu não tenho sentimento de Balaão. Longe de mim. Está amarrado em nome de Jesus Cristo, ué. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Deus derrama dons até para quem vai para o inferno. Deus derrama talentos, unção, até para quem vai para o inferno. A unção, assim, vai lá ver quantos reis foram ungidos. Jeroboão foi para onde, você acha? Foi ungido. Quantos outros reis foram ungidos e foram para onde? Acabe, Asa, ixi, quantos e cometeram? Foram ungidos. Porque o primeiro ato de um rei é ser ungido. Sedução e idolatria contra o povo de Deus. Aqui, ó, por fim, Balaão foi usado por Deus
mas nunca se rendeu a ele. Muitos falsos profetas são usados por Deus, mas nunca se renderam verdadeiramente a ele. Arrepender, de repente você está no pecado, irmão. Você está no pecado e Deus quer que você se arrependa. Ah, mas é difícil, pastor. Manda um negócio para mim escondido, a gente ora e você vai sair desse negócio. Deus me livre. Deus me livre. Deus tem tudo, tem solução. Tem uma pessoa muito querida que cometeu vários delitos de traição, que chegou até ir pro prostíbulo. Eu falei, meu Deus, ele falava. Eu falei assim, vamos orar. Pastor, o que eu faço? Eu falei, se arrepender. Pastor, eu tô arrependido. Eu falei, mas eu fiz de novo. Não é arrependimento, é remorso. Arrependimento, no original significa tornar a não fazer. Começa agora. Quem começa do zero alcança 1 milhão. De repente, essa palavra agora, lembra que eu te falei no início, que pode te verdadeiramente converter? Eu tô falando para você, muitas vezes, que tá numa direção muito grande e numa insensatez. Não, porque eu tiro grandes ofertas. Eu sei o que significa isso. Balaão. Não, mas é porque por crescimento da igreja. Você não tem uma parcela de pagar coisas pessoais, comprar um relógio mais caro, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre tive medo de pegar dinheiro da igreja para fazer qualquer coisa pessoal. Sou eu. Na igreja, eu não pegava salário e minha esposa ficava com raiva de mim. Só que Deus nos abençoou muito. E assim, Deus nos deu sempre coisas do bom e do melhor. Mesmo muitas vezes com dificuldade, Deus sempre deu aquilo. Eu falei, Senhor, eu podia ter uma coisinha dessa. E aqui você vai ver um pior de coisa aqui atrás, que não foi na minha força, foi o quê? Na bênção de Deus. Porque era um sonho. Eu falei, Senhor, se eu tivesse uma coisinha, e veio no suor de um trabalho de venda de outra coisa, não do reino. Já me ligaram para falar, pastor, você cobra quanto para pregar? Eu me livre. Teve um congresso de homens que eu fui fazer. Gente, genial. Fiz muitos amigos. Muitos amigos. Até hoje, me ligam. Eu falei, pastor, até o próprio pastor. A gente ficou amigo. Aí teve uma pessoa que falou, pastor, eu quero ir para sua igreja. Eu falei, amiga, minha igreja é igual a do pastor. Aprende uma coisa. É onde Deus te resgatou, você tem que ficar. E o pastor não, pastor é gente boa. Eu falei, por que você quer mudar? Isso sou eu. Por quê? As ovelhas não são minhas, são do reino. Já aconteceu da pessoa querer gostar do outro e eu não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Quando você começa a entender quem é verdadeiramente Deus, todas as coisas mudam. Todas as coisas mudam. Lembra que eu te falei que é para mudança? Arrependimento. Tornar a não fazer. Faça essa oração e fala assim, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, perdoe se eu já tive esse espírito de Balaão. Pai, eu sei a grandiosidade do Senhor. Eu sei o quão grande és tu. Pequeno sou eu, já cometi alguns desses erros. Mas eu te peço, livre-me de todo mal, assim, naquela oração maravilhosa do seu Filho, do Pai Nosso. Que é uma oração que ela te ensina e ela te faz entender. E Pai Nosso que estás no céu, grande e maravilhoso é o seu nome. Eu quero mudar, Pai. Muda meu espírito. Comece agora a fazer um jejum. Jejum, eu tenho uma cautela com o negócio de jejum, porque jejum de Coca-Cola, isso não é jejum. Jejum, a palavra jejum significa, é diferente quando você vê. Jejum de Daniel. Jejum de Daniel é caché. Para de frescura. Se você não entende nada do que você fala, eu tô aqui para te explicar. Jejum de Daniel é jejum caché, que era o alimento, ou coxé, que é a pronúncia inglês, americana. Então, depende muito da cultura. Então, coxé ou caché, as duas pronúncias. É alimentação caché. E aí, os estudiosos hoje descobriram que alimento caché é o alimento, a carne de sol, é um alimento caché, praticamente. Só que não tem um processo de você fazer com que o animal não sofra. E aí não vai nenhuma enzima para a carne. E eles pegam o pulmão e assopram. Se tiver vazamento no pulmão da vaca, eles descartam essa carne, joga fora. Porque ela pode ter tuberculose. Eu não sabia disso. Falei, e aí, você quer comer carne com tuberculose? Você quer comer carne com parasita? Você quer comer carne com...
Isso é alimentação caché. Simples assim. Gente, simples assim. Isso, mas carne de porco. Vai lá ler. Tem aqui, ó. Espírito de porco. E por que que animais fendados? Vai lá, tem um vídeo sobre isso. Muito forte. É o vídeo que o pessoal mais tem gostado e é o que eu mais tenho tido feedback de pessoas que já leem muito a Bíblia. Falou, pastor, eu nunca tinha analisado por esse lado. Mas você vai ficar surpreendido. Então, que você começa a se ponderar e falar assim, eu vou me santificar nesse problema. Eu tinha um discípulo meu que fumava. Falei, vai parar de fumar? Não, faz o seguinte, fuma quantos maços? Aí ele, pastor, eu fumo 3 maços por dia. Eu falei, gente, eu não sabia como que alguém podia fumar 3 maços num dia. Mas, eu falei, não, então faz o seguinte, fuma só 2, depois vai baixando, e até 0. Não, pastor, vou começar logo aqui. Eu falei, é muito pesado, você não vai dar conta. Vai xingando, que o homem você faz assim. E a sua mulher vai querer te separar de você. Eu até expliquei pra mulher dele, que a mulher ficou orando por anos e anos para seu marido se converter. Falou, o primeiro mês de desmame é muito complexo. E foi, porque o bicho ficou bravo, ficou parecendo uma onça em casa. E aí ele me ligava, pastor, eu tô com raiva. Eu falei, pode falar, irmão. Pastor, eu tô com raiva. E gritava, eu falei, isso aí, irmão, extravasa, eu tô junto com você. Pastor, se eu fosse pastor, eu já tinha me matado. Eu, no lugar do senhor, já tinha matado eu. Eu falei, por isso que você não, pastor. Eu sou o pastor aqui agora. E a gente ria. Ele, pastor, você me deixou calmo. Aí eu falava e dei uns negocinhos pra ele ouvir. Beleza. Passou um mês e ele falou, pastor, eu quero sair da igreja. Por quê? Fumei um cigarro hoje. Eu falei, uau, gente, bate aqui. Ele, pastor, mas eu tô querendo sair porque eu fumei um cigarro. E o senhor tá batendo minha mão? Eu falei, gente, quanto cigarro? Me dá aqui um cigarro. Aí ele tava com cigarro lá, safado. Aí eu peguei, eu cortei em 30 pedacinhos. Aí eu falei, pra quantos maços você fumava por dia? 3. E olha o tantinho que você fumou agora por dia. Você ficou um mês sem fumar e você fumou um hoje. E o Espírito de Deus está tão em você que você sentiu tão culpa que você não se achou digno de estar na presença de Deus. Antigamente você fumaria 30. Quantas vezes você fumou 3 maços e vinha aqui na igreja e ficava. Hoje não, você se sentiu culpado. Ele, é verdade, pastor. Você se sentiu culpado. E agora? Pastor, não quer fumar mais não. Eu falei. Aí a pergunta é: se eu te condeno, eu que sou homem, não te condeno? Deus, que é Deus, vai te condenar? Deus não condena não. Mas eu não vou fazer mais não. Melhor aula que existe. Isso é a melhor aula. É a pessoa entender. Se você tem uma estrutura igual a dele, ficar um mês, tente, faça. Porque você não pode ser dominado por aquilo que foi criado pela mão de um homem. Idolatria. Muitas vezes, o ato de você estar num vício é um princípio de idolatria. Porque você gasta. Idolatria é aquilo que você gasta tempo, energia e emoção. Uau, então é muitas coisas. Muitas coisas. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Não tem o espírito de Balaão. Se você sente que o seu pastor está com esse sentimento, ore pela vida dele. Não julgue. E faz, pastor, olha que pregação boa. Joga esse aqui para ele. Pastor, olha só essa pregação desse pastor, que a gente podia trazer ele aqui na igreja. E ele cobra quanto? É de graça, só a ida e volta que a gente vê se eu tenho agenda para também para poder fazer isso, né? Mas não tem problema. Deus, ele tem grande poder. Não seja um falso.